hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, cifose, lombalgia. Quais doenças na coluna aposentam? O Dr. Flávio vai explicar o que diz a lei. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre as doenças na coluna que mais causam afastamento do trabalho e, consequentemente, benefícios previdenciários, como o benefício por incapacidade temporária ou permanente, os antigos auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. As doenças na coluna são muito comuns no Brasil. De acordo com os dados do INSS, mais de 5 milhões de brasileiros são diagnosticados com hérnia de disco e outras doenças da coluna todos os anos. Essas doenças podem ser causadas por diversos fatores, como o envelhecimento, a genética, sedentarismo e principalmente por atividades ocupacionais. O tratamento para as doenças na coluna varia de acordo com a gravidade da lesão. Em alguns casos, é possível realizar exercícios e fisioterapia para melhorar os sintomas e voltar ao trabalho. Em outros casos, é necessária a cirurgia. Vamos começar explicando o que é uma doença incapacitante para o trabalho. De acordo com a lei, são consideradas doenças incapacitantes para o trabalho aquelas que impedem o segurado de exercer suas atividades de forma habitual e contínua. Isso significa dizer que não é a doença em si que provoca o afastamento do trabalho, mas sim a forma em que ela influencia na capacidade do trabalhador desenvolver as suas atividades normais. Não basta ter uma doença na coluna para ter direito à aposentadoria por invalidez. É necessário que a doença cause incapacidade para o trabalho de forma permanente e total. Vamos dar um exemplo para melhor entendimento. Os motoristas, devido à postura inadequada, que é uma das principais causas dessa doença. A postura inadequada ao dirigir pode causar sobrecarga na coluna, levando ao desenvolvimento de lesões que são causadas pelas vibrações do veículo e pelo tempo na direção. Os motoristas que passam muitas horas dirigindo são mais propensos a desenvolver doenças na coluna por carregar peso excessivo e que pode aumentar a sobrecarga na coluna, levando o desenvolvimento de lesões. Mas isso não significa que uma pessoa que trabalhe como motorista e apresente esses sintomas irá se aposentar automaticamente. Pode ser que os motoristas adotem certas medidas que reduzam ou façam desaparecer os sintomas, como, por exemplo, ajustar o assento e o encosto de cabeça do veículo de forma a manter uma postura mais ereta. Isso pode ajudar a distribuir o peso de forma uniforme pela coluna. Fazer pausas regulares para alongar os músculos da coluna. Isso ajudará a relaxar os músculos e evitar a sobrecarga. Praticar exercícios físicos regularmente. Os exercícios físicos ajudam a fortalecer os músculos da coluna, que ajudam a suportar o peso do corpo. No caso de doenças na coluna, existem algumas condições que podem ser consideradas incapacitantes. Vou falar de algumas doenças que podem levar à incapacidade temporária ou permanente. A escoliose grave, que é um desvio lateral da coluna vertebral. Essa curvatura pode causar uma série de problemas, incluindo dor nas costas e no pescoço, fadiga, problemas respiratórios, problemas cardíacos e problemas de autoestima. O tratamento para a escoliose grave geralmente envolve cirurgia. A cirurgia é realizada para corrigir a curvatura e prevenir que ela piore. Cifose grave. Cifose é o aumento da curvatura da coluna na parte superior. Isso é considerado uma curvatura excessiva e pode causar uma série de problemas, incluindo dor nas costas, dificuldade para respirar e problemas estéticos. O tratamento da cifose grave depende da causa da condição. Em alguns casos, a fisioterapia ou o alongamento podem ser suficientes para melhorar a postura e reduzir a curvatura. Em casos mais graves, pode ser necessário um procedimento cirúrgico para corrigir a curvatura. Hérnia de disco. Hérnia de disco é uma lesão que ocorre quando o núcleo pulposo, um material gelatinoso que fica no centro do disco vertebral,
sai do seu lugar e comprime as raízes nervosas que saem da coluna vertebral. As hérnias de disco podem ocorrer em qualquer parte da coluna, mas são mais comuns na região lombar e na região do pescoço. Os sintomas da hérnia de disco variam de acordo com a localização da hérnia e a extensão da compreensão nervosa. A osteofitose, conhecida popularmente como bico de papagaio, que é uma condição caracterizada pelo crescimento de saliências ósseas na coluna vertebral que causam dor e rigidez, e também causam uma dificuldade para se mover. Esses crescimentos podem ocorrer em qualquer parte da coluna, mas são mais comuns na região lombar e cervical. O bico de papagaio é uma condição progressiva que geralmente piora com a idade. No entanto, nem todos os pacientes apresentam sintomas. O diagnóstico do bico de papagaio é feito por meio de exames de imagem, como o raio-x, a tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O tratamento depende da gravidade dos sintomas. Em casos leves, o tratamento pode ser feito com medicamentos para dor e fisioterapia. Em casos mais graves, pode ser necessário um procedimento cirúrgico para remover esses crescimentos ósseos. Estas são as doenças da coluna mais comuns. Outras doenças, como a osteoporose, a artrose, a lombalgia, a discopatia degenerativa, protusão discal, cervicalgia, podem provocar o afastamento das atividades normais do indivíduo. Agora vamos falar um pouco como as doenças na coluna se relacionam com as atividades do trabalho. As doenças na coluna podem ser causadas por diversos fatores, incluindo os fatores genéticos, que algumas pessoas têm predisposição para desenvolver essas doenças, os fatores ambientais, que são atividades que exigem esforço físico repetitivo ou postura inadequada, que podem aumentar o risco de desenvolver doenças na coluna. E no caso das atividades do trabalho, as doenças na coluna podem ser causadas pelos seguintes motivos: exercício físico repetitivo, que é aquela atividade que exige que o trabalhador fique em pé ou sentado por muito tempo e que ele faça movimentos repetitivos com o corpo, que podem sobrecarregar a coluna. Postura inadequada. Trabalhar com uma postura, por exemplo, curvado ou com os braços levantados, podem causar sobrecarga na coluna. Levantamento de peso. Levantar peso de forma inadequada pode causar lesão na coluna. Como eu disse, não é a doença em si que vai provocar a aposentadoria. As doenças da coluna podem gerar direito à aposentadoria por invalidez, desde que a incapacidade seja permanente e total. Ou seja, a pessoa não pode mais exercer qualquer atividade remunerada. Documentos que podem ajudar na perícia médica do INSS. Para aumentar as chances de ser aprovado na perícia médica do INSS, é importante apresentar documentos que comprovem a existência da doença e a sua incapacidade para o trabalho. Lógico, isso é óbvio, né? Alguns documentos que podem ser úteis são os seguintes: os atestados médicos emitidos por médico especialista são os documentos mais importantes para comprovar a existência da doença. Os laudos de exames, como radiografias, tomografias e ressonância magnética, podem ajudar a comprovar a gravidade da doença. E os documentos relativos ao trabalho, como a carteira de trabalho, os olerites e atestado de afastamento do trabalho, que podem ajudar a comprovar a relação entre a doença e as atividades do trabalho. Vamos alongar um pouquinho o papo e falar de algumas informações adicionais que podem ajudar o trabalhador na aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de lesões ou doenças na coluna. Além dos documentos mencionados, existem outras informações que podem ajudar o trabalhador na aposentadoria por incapacidade permanente, como, por exemplo, o histórico das atividades desempenhadas no trabalho. É importante que o trabalhador tenha um histórico laboral consistente, com períodos de contribuição significativos. É importante também que o trabalhador tenha uma descrição clara das atividades que realizava antes de ficar incapacitado. Também é importante que o trabalhador seja capaz de descrever as limitações que a doença causa em suas atividades diárias.
Se você está sofrendo de uma doença na coluna que está impedindo você de trabalhar, procure um advogado para orientá-lo sobre como requerer o benefício por incapacidade. Aqui estão algumas dicas importantes para você. Na perícia médica, apresente todos os documentos necessários. Quanto mais documentos você apresentar, maiores serão as chances de ser aprovado. Esteja preparado para a perícia médica. A perícia médica é a etapa mais importante do processo do requerimento do benefício. É importante estar preparado para responder às perguntas do médico perito. Espero que essas informações tenham sido úteis. Compartilhe nossos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para estar sempre bem informado sobre os seus direitos trabalhistas e previdenciários. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro.